Olá, bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo da DLM Consult. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante atual, principalmente agora na época da pós-pandemia aí, desse momento de calmaria que estamos vivendo, e tudo que passou nesses últimos anos aqui na legislação sanitária. Meu nome é Cláudia Amano, nós vamos falar hoje de regulação para redes sociais e e-commerce, legislação para redes sociais e e-commerce. Eu recebo muitas consultas no sentido de saber o que se pode ou não se pode fazer no ambiente eletrônico, e hoje nós vamos destrinchar aí essas regras para que você, fique fera, super em dia com o seu e-commerce, principalmente com a sua comunicação nas redes sociais. Muito bem. A gente vai tratar especificamente, né, do meio eletrônico, aí da comunicação pelo meio eletrônico. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as regras da Anvisa e do Conselho de Farmácia, que norteiam aí o trabalho das farmácias magistrais no meio virtual. Como eu disse, eu sou advogada, fundadora da DLM Consult, também tenho aí uma atuação de mais de 20 anos na área do direito sanitário, vigilância sanitária, com especialização na vida aí, atendendo farmácias de manipulação de todo o país. Aqui um pouquinho das nossas redes sociais, para você ficar por dentro das novidades, dos conteúdos que a gente vem atualizando ali em tempo real, conforme eles saem, e das discussões também em torno do setor magistral, você encontra nessas duas redes sociais, então já aponta o seu QR Code aí para a tela, que você vai conseguir seguir a gente tranquilão na nossa vida do dia a dia aí da internet, que também fazemos. Muito bem. Antes de adentrarmos no tema, é importante a gente diferenciar o que é um e-commerce do que é uma captação de prescrição através de um meio remoto. Como você pode ver nas duas figuras, à direita, tarjado em amarelo, a gente tem um e-commerce, que é uma oferta de produtos com botões de compra, preço, né, condições de compra, diferente de um simples formulário para envio de uma receita através de um meio virtual, como o WhatsApp, como um aplicativo qualquer de mensagens, enfim. A receita ser recebida, captada virtualmente, não é proibida. O que tem problema é o e-commerce magistral. Então, comparando aqui a regulamentação de farmácias e de drogarias, ou seja, envolvendo produtos manipulados ou produtos industrializados, o que nós temos é uma discrepância. Para fazer e-commerce com produtos industrializados, as farmácias e as drogarias não precisam de nenhuma incursão ao judiciário, não precisam de liminar, nem nada nesse sentido. Elas podem fazer a exposição do produto industrializado registrado na Anvisa, mediante meios virtuais, né? Então, é possível a farmácia ou a drogaria fazer essa exposição e o estoque de produtos industrializados com registro. Já o produto manipulado, por força da RDC 67, é proibida essa mesma prática, exposição ao público e estoque mínimo. Obviamente que a gente consegue fazer um e-commerce sem fazer um estoque mínimo de produtos, né? Eu consigo, por exemplo, atender ali dentro de um prazo razoável o meu cliente que solicitou essa prescrição aí por meio virtual. No entanto, para fazermos um e-commerce de sucesso, a gente precisa colocar o produto ali na cara do consumidor, né? Fazer a exposição ao público não é algo que dá para a gente deixar de fazer, digamos assim, né? Quando se trata de um e-commerce. Eu não consigo fazer um e-commerce se eu não disser para o meu público quais são os produtos que eu estou aí trabalhando, que eu estou entregando, que eu estou manipulando. Então, infelizmente, essa restrição de exposição ao público cai somente sobre o produto magistral. Pensando agora sobre a hierarquia das normas brasileiras, a gente tem acima de todas elas a Constituição Federal. Então, na dúvida, a gente sempre vai olhar para a Constituição Federal para entender se uma norma deve ou não obediência, né? Se ela está ou não de acordo com aquilo que prevê a nossa Constituição. Abaixo da Constituição é que estão as leis, né? São aquelas que são feitas exatamente pelo poder legislativo, ok?
Depois, os decretos, que já são feitos pelo Poder Executivo, onde a Anvisa se inclui. A Anvisa, por exemplo, ela fala muito através de RDCs, né, instruções normativas, mas do decreto para baixo, a gente já está falando de normas inferiores que tem que obedecer tanto às leis quanto à Constituição Federal. Bom, aqui alguns exemplos, né, do que é lei propriamente dita, são aquelas, né, que são passadas pelas casas dos poderes legislativos, né, dos estados, dos municípios e federal da União. Então, como exemplo, a 5991, a 6360, o Código do Consumidor, a lei que criou a Anvisa, e aí alguns exemplos de decretos que regulamentam essas leis, tá? O que acaba acontecendo na sistemática que hoje existe, até por força também do grande poder que está sendo conferido às agências reguladoras, é uma inversão dessa lógica, no sentido de que é preciso soluções rápidas para atender, né, as novas tecnologias que surgem, tendo em vista a lentidão do processo legislativo, em nome de se manter, né, um mínimo de governabilidade no país, acaba que as portarias e resoluções parecem que valem mais do que as leis, do que a Constituição Federal, o que não é verdade. Aqui, mais uma vez, a divisão, né, do poder, dos três poderes, né, legislativo faz as leis, o judiciário aplica, né, resolve os problemas que se apresentam no dia a dia em relação à aplicação dessas leis, e o executivo administra, executa aquele comando legal. E aí, segundo a Constituição Federal, que é a lei de todas as leis, ninguém será obrigado a fazer, nem deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, aquelas que eu citei antes são as leis propriamente ditas, às quais se refere o artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Então, tem que ter uma lei, gente. Então, assim, o governo, ele está restrito ao que está previsto numa lei. Já a sociedade, aquilo que não está proibido, o que não está proibido por lei, poderia ser feito por qualquer cidadão particular ou empresas particulares, que é o caso, por exemplo, das farmácias de manipulação, com quem a gente está falando aqui, né, nesse ambiente do comércio eletrônico de medicamentos manipulados. Além disso, por força também da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Então, não haveria sentido para que uma norma ou duas normas da Anvisa, né, no caso da RDC 44, que também é aplicável a farmácias, veja, e a RDC 67, né, que é a nossa norma de boas práticas, não tem razão para a gente distinguir aquele produto industrializado do manipulado, no sentido de que existe uma igualdade, ou seja, são dois produtos tecnicamente obtidos ou elaborados de forma a atender as boas práticas de cada setor, e não há razão para a gente criar uma distinção entre eles, permitindo que o produto industrializado ou de drogaria possa ser vendido eletronicamente e o manipulado não possa ser vendido eletronicamente. Isso fere o princípio da livre concorrência, da livre iniciativa e até mesmo o livre exercício da profissão de farmacêutico, por exemplo, que deve guardar ali relação com a lei, né, que permite, que institui a profissão de farmácia no Brasil, e com as regras éticas do Código de Farmácia, do Código de Ética dos Farmacêuticos, o que a gente vai ver que existe aí uma discrepância entre as diversas legislações inferiores que a gente estuda. É importante também lembrar, né, que o que a gente almeja é uma igualdade no sentido mais amplo da equidade, de forma que essa figura é bem interessante, né? Não adianta eu dar o mesmo caixotinho para todo mundo, fica a reflexão, aquele que é mais baixinho, mais pequenininho, ele vai precisar de uma forcinha maior aí para poder assistir o jogo. Então, o que a gente almeja não é nem tanto a igualdade, mas a equidade, né? A igualdade de oportunidades, a uniformização, né? Social aí, estamos falando de um conceito um pouquinho mais amplo do que o objeto do nosso estudo, tá? Também é livre pela Constituição, ainda estou na Constituição, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, guardadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí o Conselho de Farmácia
foi criado através da Lei 3.820 de 60. E lá está dito que ele pode expedir as resoluções necessárias para interpretar a lei. E aí eu destaco duas delas. A 467 de 2007, que permite a manipulação magistral independente da apresentação da prescrição. Então, existe um argumento contrário ao e-commerce da farmácia de manipulação, que é justamente, olha, mas se você precisa de prescrição, para que você vai colocar lá o produto na cara do consumidor, não é mesmo? Aqui já cai por terra esse argumento. Lembrando que existe também a prescrição farmacêutica, através da 586 do CFF, pela qual também ficam definidos quais são os produtos que o próprio farmacêutico pode indicar ou prescrever, aí no âmbito de uma consulta farmacêutica que tem um grau maior de formalização do que ali uma simples indicação de balcão ou um e-commerce, mas só para exemplificar que a assistência do farmacêutico no comércio de medicamentos já está garantida também por força dessas resoluções do Conselho e da prática, né? Então, hoje o farmacêutico pode prescrever, tá? Até a Anvisa permite, o Conselho permite, existem leis estaduais também em São Paulo e no Rio Grande do Sul que reforçam a legalidade da prescrição farmacêutica, confirmam quais são os produtos isentos de prescrição e, no caso do Rio Grande do Sul, autorizam o e-commerce, tá? Então, existem leis estaduais que falam sobre isso. Agora, voltando aos regulamentos federais, você vai perceber que a RDC 67, quando ela foi publicada, o item 517.2, ele dizia que a prescrição do medicamento manipulado deveria ser feita num receituário próprio. Olha só que loucura, um receituário específico de manipulação. Isso caiu pela alteração feita pela RDC 87, e o texto que está vigente até hoje é a prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também deve obedecer os critérios éticos legais e previstos. Em relação ao estoque mínimo, na RDC 33 ele era permitido, na 67 ele foi restrito, somente farmácia hospitalar pode fazer estoque mínimo, e a farmácia comercial, né, a farmácia que trabalha ali aberta ao público, né, ausente, alheia a um ambiente hospitalar, ela vai poder preparar apenas estoque mínimo de preparações oficinais, que são todas isentas de prescrição, e de bases galênicas, desde que mantenha os laudos de análise, tá? Algo que acontece bastante no e-commerce é uma farmácia ter ali uma liminar para operar com estoque, por exemplo, de produtos, e ser exigida dos laudos de análise do estoque mínimo, nada mais justo, né, que a vigilância venha exigir um controle de qualidade ali daquele estoque que está sendo mantido por um tempo maior pelo estabelecimento farmacêutico manipulador. Ainda na RDC 67, o item 514, aqui não permite a exposição ao público de produtos manipulados, tá? Então, aqui está a grande pedra no sapato, o cerne das proibições, que acabam impedindo a farmácia que não tenha liminar de fazer um e-commerce magistral sem ser incomodada pela fiscalização. A RDC 44 de 2009 chegou a impedir a exposição de medicamentos isentos no balcão das farmácias. Havia até uma lista de medicamentos que poderiam ficar ali mantidos em autosserviço. Já em 2012, a Anvisa revogou essa proibição, alegando que não houve uma redução ou aumento expressivo no consumo de medicamentos isentos, dos MIPs, por conta da tal da proibição, né, do autosserviço, voltando a permitir, então, que os medicamentos isentos de prescrição fiquem em autosserviço. Então, se eu posso entrar numa drogaria e comprar um medicamento isento de prescrição, sem sequer falar com o balconista ou com o farmacêutico, por que eu não posso selecionar um produto manipulado ali, que está exposto numa loja física ou virtual, né? Não faz sentido essa distinção. Em relação à comunicação, né? É livre a manifestação do pensamento também pela Constituição Federal. A criação, expressão, informação sobre qualquer forma, não sofrerão restrição. Então, o pensamento, né, e a sua manifestação é livre. Isso aqui é uma regra que foi criada justamente porque na época da ditadura a gente não tinha liberdade para manifestar, por exemplo, as nossas opiniões políticas. E, nesse sentido, o parágrafo 4º do 220 da CF nos informa que a propaganda comercial, tanto de tabaco, bebidas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, será definida por lei, estará sujeita a restrições legais, tá?
Aí a gente vai ver o que diz a lei, e tanto a 6360 quanto a 9294, que é uma lei específica de propaganda, vão dizer para a gente, olha, medicamentos e terapias que precisam de prescrição, você só pode conversar com o prescritor. Perdão. E os isentos de prescrição, a gente pode falar com o público em geral. Então, pelas leis, a propaganda de produtos isentos de prescrição, ela pode ser feita ao consumidor final. É o produto de prescrição que é restrito, que jamais poderá entrar no e-commerce de forma correta, porque o produto de prescrição a gente precisa conversar somente com o prescritor. Já essa RDC da Anvisa, que é a 96, que é a RDC de propaganda, ela vai nos dizer que, olha, para divulgação de informação sobre medicamentos manipulados, você só pode fornecer um material informativo e tal, e aí a gente tem mais uma restrição, né, dizendo que não pode nem nome comercial, que também é uma liminar que começa a acontecer agora, e que a gente só pode fazer lista de substância. Complicado, né? Muito bem. Aí, então, como é que fica essa questão do e-commerce para nós, né? Com produtos industrializados, isentos de prescrição médica, perfeito, pode fazer. Com produtos manipulados, a gente vai precisar ou conversar com o fiscal da cidade para ver se ele deixa, né? É raro, mas tem alguns casos, ou recorrer mesmo ao judiciário. Voltando aqui ao nosso tema, é muito ruim quando a gente precisa fazer uma judicialização de temas, né? Tantos temas que a gente entra na justiça, né? Cannabis, ou SARMs, ou anorexígenos, enfim, hormônios, para quem está em Minas. Isso nos coloca numa situação de muita insegurança jurídica, né? A gente tem um mercado que não tem uniformidade, quer dizer, um pode, o outro não pode fazer a mesma coisa. Existe também um receio dos juízes, né, em conceder ali liminares de processos relacionados à saúde. Por outro lado, a gente tem aí uma pandemia que acabou ajudando essas causas de e-commerce, a gente consegue um pouco melhor explicar a necessidade de ser possível um atendimento à distância e de que isso não aumenta, nem diminui o risco, né? De que todo medicamento traz um risco, além de um benefício, para o consumidor final. Agora, para você decidir sobre fazer ou não um e-commerce, é importante você conhecer bem o seu perfil, né? Numa ilhazinha aqui, onde há um baixo risco, há um baixo ganho. E onde há um alto risco, há um alto ganho. Então, é importante você se conhecer para entender se você vai ter ali ou não estrutura, né? Musculatura, para suportar ali os perrengues do e-commerce que podem sim acontecer, até porque a liminar não é uma coisa que vai sair tranquilo, não, ela pode demorar, ela pode cair, e você fica ali numa insegurança, então é preciso decidir todos os dias, né, enfrentar esse risco. Então, digamos que você já fez, já tem essa liberação judicial, ou que você já se alinhou com a sua fiscalização e eles não parecem querer criar problemas quanto a isso, ou você aceita esse risco, aí você só vai poder fazer se você for uma farmácia aberta ao público. Então, agora eu recorro às regras do e-commerce propriamente dito, que estão na RDC 44 e supostamente seriam só para produtos industrializados. Vamos lá, a farmácia tem que ser aberta ao público, ela tem que ter armazenagem no próprio local onde ela tem a licença dela e, por fim, tem que ter lá a AF, né, a E, se for trabalhar com controlado, não pode colocar controlado no e-commerce, tá? Só dando um exemplo aqui do tipo da licença que a gente precisa ter, e a licença da vigilância sanitária local. A estrutura tem que ser feita pelo sítio eletrônico, ou seja, pelo site da própria farmácia, condomínio.com.br, e esse domínio deve ser comunicado à Anvisa através do formulário próprio ali da AF, tá? Se você não sabe como fazer isso, procura ajuda, ou com seu contador, ou com a gente mesmo, para você verificar como é que você faz para informar o seu domínio na AF, tá? Já vi vigilância sanitária cobrando isso. O marketplace, né, é por causa disso, por ser assim, olha, você quer vender online, beleza, vai vender na seu próprio ambiente virtual. Devido a isso, a gente tem
proibições da Anvisa constantes a respeito do tal do marketplace. Então, a Anvisa já disse, olha, não quero que vocês vendam através de terceiros, não dá para ter essa intermediação, tá? E já publicou diversas proibições em relação ao marketplace. Aqui, exemplos, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, Facebook, olha lá as proibições. Mas tem RAP, Casas Bahia, recentemente acho que foi publicado novamente Mercado Livre, aqui nesse ano de 2022. Então, assim, a gente tem bem claro por parte da Anvisa que ela não quer que a gente faça o e-commerce magistral ou qualquer medicamento seja vendido fora do ambiente que é da própria farmácia ou da própria drogaria. Em relação ao Manipulaê, a gente tem que esse site ele recebe prescrição e distribui ali para várias farmácias para depois poder receber o orçamento, né? O cliente receber o orçamento e fechar com quem ele desejar. O Conselho de Farmácia está entrando já entrou com uma representação junto à Anvisa, então a gente sabe que o Conselho está de olho nisso, mas até o momento eu não vi nenhuma restrição específica em relação ao Manipulaê. Né? E aí, nesse cenário, como é que eu vou manejar minhas redes sociais, doutora Cláudia? Você está me dizendo que eu só posso vender no site. É isso mesmo. Então, a rede social, pessoal, ela vai servir para que você traga o cliente para sua loja física ou para o seu site, tá? Então, você não vai realizar a venda ali através de botão de compra em marketplace de rede social, porque, mais uma vez, é marketplace. Você vai trabalhar o cliente para que ele clique num link que vai levar ele para uma página, uma landing page, né? Como dizem aí os especialistas, da tua farmácia no site.com.br que você vai manter. Tá? Lembrando que redes sociais também, além de seguirem as regras da Anvisa, elas podem ter regras a mais, que vêm ali da origem, né? Porque essas redes geralmente são comandadas, né, dentro de estruturas jurídicas de outros países, Estados Unidos e Europa, por exemplo, e eles vão procurar cumprir as regras de outros países. Então, às vezes, a gente tem, como, por exemplo, a gente tinha, né, a melatonina era proibida no Brasil e permitida nos Estados Unidos. Então, como que fica, né? Na dúvida, não pode. Produtos que a gente tem aqui, às vezes, e que lá nos Estados Unidos são proibidos, você não vai nem conseguir anunciar. Então, é isso, né? E as redes também não querem que você faça venda de medicamentos através das estruturas delas. Então, se você tem a liminar ou está ciente do risco, você até pode jogar ali alguma comunicação, alguma propaganda sobre os seus produtos isentos de prescrição na sua rede social, lembrando que você quer sempre levar o cliente para o seu site, tá? E se você não tem, na rede social você poderia fazer apenas propaganda institucional da sua farmácia e, eventualmente, jogar ali algum produto industrializado que não tem esse problema, tá? Voltando aí, né, a gente abriu um parênteses para falar sobre o marketplace, né, ou a venda intermediada ou terceirizada ali, através de estruturas eletrônicas mantidas por terceiros. Já sabemos que temos essa restrição. Aqui são os requisitos básicos aí de uma homepage: razão social, CNPJ, endereço físico, nome e CRF do responsável técnico, o número da licença do alvará sanitário, da AF, da AE, essas duas são da Anvisa, e um link para você colher ali, né, um nome e o CRF do funcionário que está responsável pelo atendimento naquele momento. Outro link também que é obrigatório, com mensagens de alerta e recomendações, eu vou detalhar melhor, e também esse alerta, né, de que medicamento de prescrição vai precisar ali da receita, tá? Em relação ao paciente, já é obrigatório pelo sigilo médico, mas ainda em relação ao e-commerce, é obrigatório a gente. Eu me adiantei aqui, falei do sigilo. Eu vou falar do sigilo mais à frente, tá? Achei que já eram os slides. Você precisa garantir ao seu paciente o direito à informação. Então, o paciente, ele recebe, junto ao produto, um cartão ou um impresso, né? Recomendando que aquele paciente entre em contato com o estabelecimento em caso de dúvida para fazer o uso do medicamento. Aí você pode mandar também informações sobre o produto que a pessoa adquiriu, né? Você tem aí uma gama imensa de possibilidades daquilo que você pode fazer nesse impresso para manter o seu usuário muito bem informado, tá?
Lembrando também que pelo Código do Consumidor, gente, na comunicação, a oferta do produto, ela tem que ser correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa, né? Então, o consumidor ele tem direito de uma informação fidedigna, verdadeira, ok? É, os produtos não devem acarretar danos à saúde, né? Mas se eles tiverem, é importante a gente colocar isso também na página lá daquele produto. Olha, não deve ser tomado por grávidas, por exemplo. Já entrando nesse campo das advertências e das mensagens ali de alerta que a Anvisa pediu ali na RDC 44, naquela homepage link para, né? Link para informações, mensagens e tal. O fornecedor de produtos deve informar sobre o perigo ou a nocividade de eventual produto. Aqui você tem uma listona preparada até pela Anfarmag, de possíveis recomendações que você pode adotar na sua página. Estou falando para você adotar todas, tá? Mas em todos os produtos, com certeza você consegue colocar uma, duas ou três dessas. E além disso, né, caso você tenha um produto que causa ali um risco específico, como eu falei, esse produto não deve ser consumido por gestantes, ou por crianças, ou por atletas, sei lá. Nesse contexto, você pode também, em cada produto que você coloca, você fazer aí essas ressalvas em relação a quem pode ou não pode consumir aquele produto. E aí, o que é proibido, né, gente? A propaganda abusiva, ou seja, aquela que incita a discriminação. Por exemplo, não seja feia, use o produto tal. Não seja gorda, né? Use o suplemento tal que te ajuda a emagrecer. Não, discriminação não pode. Qualquer coisa que seja parcialmente falsa, inteiramente falsa, né? Que leve o consumidor a erro. É uma coisa que eu vejo muito aqui, né? Tríbulo sendo anunciado como testosterona-like, por exemplo. Isso é frontalmente em desacordo aqui com essa regra da publicidade enganosa que leva o consumidor a equívoco. Indireta, né, gente? Aquele merchanzinho básico ali que a gente via muito, ainda vê, né, em programações de televisão, que o produto está ali, mas ele não foi mencionado, né? Mas ele está ali na mão de uma celebridade e tal, e aí a gente questiona, né? As live shops, como é que fica essa parte, e também o uso de blogueiras e celebridades para promover produtos manipulados, que é uma prática que não encontra previsão, nem proibição ainda, mas que a gente poderia eventualmente correr o risco de ser encaixado aqui como publicidade indireta. Então, recomendo cautela também nesse tipo de prática, tá? Eu não posso ficar estimulando a pessoa a usar medicamento indiscriminadamente, né? Fazer um uso nocivo, indiscriminado. Não posso também nem sugerir e nem estimular diagnóstico ao público em geral, tá? Também não é permitido incluir imagem de pessoas fazendo uso do medicamento, ok? Tinha muito, né, celebridade que fazia propaganda, a RDC 96 não permite fazer propaganda mais com celebridade, né? Mas a gente não quer assim, olha, o cara tá lá tomando o medicamento. Isso não é bacana sob o ponto de vista da Anvisa e do Código do Consumidor. Também não é permitido incluir selos, marcas nominativas, figurativas ou mistas, né, de instituições governamentais. Então, você põe lá o selão da Anvisa, né, no seu e-commerce, achando que está abafando, isso daí não é bacana. Também não dá para sair falando, olha que delícia esse remédio, gostosinho, delicioso, gostinho de morango. Não, não vamos falar sobre o paladar aí, né, o cheiro dessa medicação, porque pode remeter aí a uma indução, né, a um uso indiscriminado de alguma coisa porque é gostosinho. Também nós vamos evitar imperativos, né? Tenha, tome, use ou experimente. Não vamos fazer propaganda em bloco de receituário médico, isso aí já era restrito pela RDC mesmo. E também não posso falar, olha, isso aqui é um medicamento genérico, quando na verdade ele é manipulado ou industrializado não genérico, por exemplo, no caso do produto terminado aí, se fosse o caso de você estar anunciando ele, tá? A gente não deve sugerir que a saúde de uma pessoa pode ser afetada por não usar o medicamento,
né? Então, olha, toma, senão você vai morrer, ou você vai definhar, ou sua cara vai cair, sei lá. E também não devo usar de linguagem direta ou indireta, falando, olha, vai melhorar o seu desempenho físico, intelectual, emocional ou sexual, a beleza, né? A não ser que você tenha isso em propriedades aprovadas pela Anvisa. Aqui, como a gente não tem o registro sanitário, caso você queira fazer, olha, melhora o desempenho físico e intelectual, porque a gente sabe que tem vários suplementos que fazem isso, né? Tem produtos que ajudam também no desempenho sexual aí, que são voltados para esse segmento. A gente até pode falar, mas você precisa se municiar de estudos científicos que te deem embasamento para isso, tá? Para que você não caia nesse lugar de estar dizendo do nada que uma coisa melhora o desempenho sexual ou físico ou intelectual, sem você ter um embasamento, pelo menos, que é o que seria exigido caso o produto manipulado fosse registrado na Anvisa, coisa que não é, tá? Não devo apresentar também de forma abusiva, enganosa ou assustadora representações visuais, né? Aquela foto grotesca daquela micose. Não, a gente vai evitar esse tipo de caracterização na nossa publicidade para ter uma publicidade saudável. Agora eu posso utilizar partes do corpo, tá? Então, por exemplo, uma orientação ali para o profissional de saúde, né? Sobre a correta utilização do medicamento e tal. Então, eu posso falar, posso utilizar figuras anatômicas para orientação, tá? E não tanto a tal da fita métrica, tá? Vamos falar. Do mesma forma como a gente não pode falar tome, compre, experimente, a gente pode dizer seguro, eficaz, qualidade, né? Desde que a gente tenha isso também com embasamento científico. Posso utilizar expressões absoluta, por exemplo, máxima absorção, perfeita absorção, né? Em relação à eficácia e à segurança, desde que eu tenha ali também um embasamento num estudo científico, né? Posso até falar em quantos países esse produto é vendido, enfim. A gente não deve usar a inclusão de símbolos, figuras, imagens e desenhos de cunho publicitário, mas eu posso utilizar outras imagens que teoricamente não têm finalidade promocional. Por exemplo, a própria Anvisa diz: olha, você quer colocar uma foto de uma planta? Porque o seu produto é um fito, tranquilo, mas não use a fita métrica, né? Quando você está falando de emagrecimento, porque você induz o consumidor aquele padrão ali, né? Que não necessariamente é verdade para cada pessoa, para aquela pessoa. Também é permitido, já disse que não pode celebridade, mas é permitido o nome ou a imagem de profissionais de saúde como respaldo, perdão, das propriedades anunciadas do medicamento, tá? Então, eu coloco lá, olha, o dentista tal, o farmacêutico tal, o médico tal recomendam esse produto, tá? Então, aqui estão as bases, né, éticas em relação ao Código do Consumidor e à Anvisa sobre o que se pode ou não se pode fazer em publicidade, tá? Agora sim, o sigilo do paciente, nós temos aí uma LGPD em curso, a RDC já resguardava o sigilo do paciente, você deve resguardar o sigilo dos dados que são trocados ali com você, seja através de venda física ou através de plataformas virtuais, você precisa resguardar os dados daquele seu paciente, tá? A LGPD trata disso, vai ser criada, já foi criada, na verdade, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e a gente espera que ao longo dos próximos anos a cobrança em relação a essas boas práticas de manutenção de dados aumente aqui no Brasil. Tá? Lembrando, né, que o sigilo médico, paciente, farmacêutico já é resguardado pela ética de todas essas profissões e que constitui-se em crime, inclusive, né, revelar um segredo de que você tenha ciência em razão da profissão, da função, né? Então, imagina lá aquele paciente que tem ali um câncer ou uma doença mais grave, adquire medicamentos para essa finalidade com você, e você deixa vazar esse dado, né, de que ele tem aquela doença, ou ele está se tratando para aquela doença, isso é bastante grave e a gente precisa garantir que isso não vai acontecer. Tá? Mais uma vez, confidencialidade de dados está na RDC 44 e é um dos princípios também da nova Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor aí durante a pandemia. Muito bem. Em relação ao transporte, a gente tem uma permissão
do envio do medicamento através de via postal, exceto controlado, tá? Então, você pode usar o correio, exceto se for produto controlado, que aí é uma outra sistemática que a gente vai ver, mas que não é para ser anunciado em e-commerce, né, controlado, então já inibe aí. Mas se você precisar mandar um controlado, você vai ter que usar uma transportadora que possua autorização especial, tá? Não pode usar o correio. O transporte é responsabilidade de vocês. Então, o produto ele tem que chegar íntegro na casa do paciente, tá? Com a sua qualidade preservada, com a sua possibilidade, né, de fazer seu efeito preservada. Então, você tem que tomar cuidado com temperatura, por exemplo, né? Transporte ali, sem estar com risco de contaminação com outros produtos que possam ser nocivos, né? Então, isso é responsabilidade do estabelecimento. O correio, né, gente, ele chegou a ser permitido por 6 meses durante a pandemia, o envio de controlados através de correio, mas isso já caiu, porque as agências do correio não possuem autorização especial para transporte justamente de controlados. Então, a gente tem um correio que é uma estatal, né, mas ele tem também franqueados, então ele tem ali pessoas privadas, né, que fazem a gestão de agências, mas como ele tem uma logística bem complexa, acaba que não tem toda a estrutura para conseguir a tal da autorização especial, então pouquíssimas agências do correio possuem AE. Se a agência do correio perto da sua casa possui AE, você pode enviar através né, de correio com suporte de autorização especial, e você vai tratar isso como uma transportadora que tem AE, como as diversas que vocês usam aí. Aí a decisão da Anvisa de não prorrogar a autorização excepcional para envio de controlados via correio. Agora, os produtos, gente. Quais produtos eu posso colocar no meu e-commerce? Só produto isento de prescrição, gente. Esse é o e-commerce livre de problemas, né? Tenho lá a liminar, quero colocar o produto manipulado isento de prescrição. Produto de prescrição não pode estar em e-commerce. Não é isso que a gente vê por aí, mas não pode estar em e-commerce, tá? Mas pode ser solicitado por meio remoto, ok? Eu posso pegar uma prescrição eletrônica, né? Existe a telemedicina, nós estamos numa fase de transição, né, devido ao final do decreto de emergência, que ocorreu recentemente, agora no início de 2022, mas a telemedicina é uma realidade que vai ser regulamentada, se não me engano, já vem sendo publicadas normas nesse sentido, e com ela a prescrição eletrônica. Então, é possível, sim, atender controlado à distância, mas mediante prescrição, sem colocar o produto ali na cara do consumidor. Aqui você tem um super resumão da tia Clau, maravilhoso, sobre quais são os produtos isentos de prescrição médica. Então, todos os MIPs, os medicamentos de notificação simplificada na Anvisa, aqueles que a indústria registra por uma rota simplificada, os farmacopeicos ou oficinais, uma parte dos homeopáticos, uma parte dos fitoterápicos, todos os suplementos e alimentos que se enquadram ali, né, na definição de suplementos, todos os cosméticos e não os MTCs. Os medicamentos da medicina tradicional chinesa não são isentos de prescrição por força da RDC 21 de 14, tá? Então, esses aqui são os produtos que vocês colocam no site de vocês e que dá problema. Olistat é prescrição. Minoxidil é prescrição. Principalmente de uso interno, né? Socorro. Tríbulos, que o povo anuncia como testosterona like, testosterona amigo, testosterona parecido, também é prescrição, porque é MTC, maca peruana também, tadalafil, sildenafil. Esses produtos não poderiam estar sendo anunciados em e-commerce, nem de drogaria, nem de farmácia, tá? E aí, cuidado com a nomenclatura que você vai dar ao seu produto, procure fazer uma nomenclatura mais puxando para o DCB, DCI, e se você tiver lá uma infinidade de compostos que você precisa colocar de alguma forma, tenta fazer um nome mais sóbrio, tá? E não inventa muito, né? Olha, fórmula para emagrecer e permanecer magro para sempre. Cuidado, tá? Isso aí gera auto de infração também, porque a fiscal, ela interpreta isso como um produto industrializado sem registro, se ele tem um nome, tá? Mas já existem precedentes judiciais que reconhecem o direito da farmácia a nomear as suas fórmulas, tá? Mas tome cuidado, porque a nomenclatura que você dá pode ser um motivo aí de auto de infração para sua farmácia.
Para você descobrir se um produto é isento de prescrição médica, com mais detalhes, dá uma conferida no nosso e-commerce da DLM Consult. Você vai encontrar esse e-book aqui, que é um guiazão maravilhoso para você navegar sobre essa legislação, e tem lá as listas dos insumos também, atualizados conforme a legislação vigente, o que, que é um insumo que compõe um produto isento de prescrição, o que, que realmente é um insumo cosmético, né? Você vai descobrir que o minoxidil não é cosmético, por mais que ele seja usado em muitos produtos de uso tópico, e outros detalhes você encontra aí nessas listas, nesse guia de legislação que é o e-book Como Descobrir. E ainda sobre o e-commerce magistral em mais detalhes, esse outro aqui precisamos falar sobre o e-commerce magistral. Isso é tudo. Se você adquiriu esse curso, você pode entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida que seja necessária. Sim, é importante consultar um advogado para ver sobre a questão da liminar, mas é mais importante ainda a gente ter um e-commerce saudável, um e-commerce ético, um e-commerce que não tem ali bandeiras vermelhas que chamem a atenção da fiscalização, prejudicando a continuidade do seu e-commerce, né? Então, consulte um advogado, classifique bem os produtos, selecione bem o que você vai colocar, pegue uma boa agência de marketing, ó. Boas vendas. Até a próxima, pessoal. Esse é mais um conteúdo exclusivo da LM Consult.